Eu vou ler o texto, tá? Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que o profeta Jonas. Escute isso aqui, irmão. 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Oi, Sirlei, tudo bem, queridona? Deus abençoe. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. 44. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Vamos orar? Papai do céu, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos alcançar e nos abençoar em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, e que ela possa, meu Deus, descer do céu revelada aos nossos corações de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, aprendê-la e assim termos a nossa fé aumentada no Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Gente, nós temos aqui um texto que está todo em vermelho. Se a tua Bíblia tem marcação em vermelha quando é um pronunciamento de Jesus, esse texto todo está em vermelho. Então ele não foi por Mateus, era um escriba, você sabe, e ele andava junto com Jesus. Então, enquanto Jesus falava, ele anotava. Essa é uma característica do Evangelho de Mateus, ok? Mateus era um escrevente, ele mesmo escrevia o texto. Então, ele andava com Jesus e escrevendo na hora, à medida em que Jesus ia falando. Oi, pastora Alessandra, Deus te abençoe, seja bem-vinda. À medida em que Jesus ia pregando, Mateus ia anotando. Amém? Então, é muito importante você ter este entendimento. O Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, ele é escrito a próprio punho. Não há nenhum tipo de dúvida teológica quanto à autoria do Evangelho de Mateus. Nenhuma. Tá? Nem histórica, nenhuma. Tá bom? Então, o Evangelho de Mateus é escrito por Mateus. Mateus era um escriba, ele era um homem versado e estudado, porque ele era um coletor de impostos, né? A gente sabe disso, trabalhava na coletoria. Então ele era estudado, ele sabia escrever, né? Ele fazia relatórios, ele era um cara capacitado. Então o Evangelho de Mateus, ele não é testemunhal, ele era presencial. Mateus e João são presenciais. Lucas e Marcos são testemunhais. Ok? Essa é a diferença entre os 4 evangelhos. Pastor, qual é a diferença de um testemunhal, né, e de um presencial? Presencial, a palavra já diz, quem escreveu estava presente no ato.
O testemunhal, como o de Lucas, por exemplo, ele voltou muito tempo depois, entrevistando as pessoas e escrevendo o evangelho, através de testemunhos de quem presenciou e vivenciou aquilo, tanto de Marcos quanto de Lucas. Já o de João e de Mateus, quando você lê os dois, você vai perceber que eles são diferentes. Por quê? Irmão, foi o primeiro chamado, né? Por quê, irmão? Porque eles estavam com Jesus e eles próprios escreviam com o próprio punho. Não tinha alguém junto que escrevia para eles, como era o caso de Pedro, né? Por exemplo. Tá legal? Então, nós... Que legal, irmã Débora. Seja bem-vinda. Então, a gente olha para o Evangelho de Mateus e quando você vê escrito em vermelho, você sabe que isso aqui é fidedigno com aquilo que Jesus falou. Entendeu? Isso aqui é fidedigno com aquilo que Jesus falou. Mateus e João, Juscelio. Amém? Então, quando eu observo o Senhor tratando de uma maneira dessa, e você vê Jesus falando uma geração má. Presta atenção no texto. Uma geração má, ele diz. E adúltera. Jesus estava falando com os judeus. Por que adúltera? Porque eles adulteravam com outros deuses. Amém? Adúltera. Adulterava, porque Jesus queria que eles fossem a noiva, mas neste caso a noiva tinha um caso com Satanás. E ele continua, pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Então, você vê aqui Jesus de maneira muito clara e dura, muito clara e dura, Jesus redargue, responde os caras dizendo, cara, eu não vou te dar sinal nenhum. Porque eles disseram, Senhor, dá um sinal para nós. E Jesus disse, cara, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. O sinal que vocês têm é o sinal do profeta Jonas. Aí você precisa entender quem foi o Jonas. Jonas foi o profeta que pregou em Nínive. Segundo os historiadores, não é segundo o pastor Sandro, segundo os historiadores, Jonas era o filho da viúva de Serepta. Historiadores judeus das antigas. Ele era o filho da viúva de Serepta, tá? Aquele mesmo que foi ressuscitado pelo profeta Elias. Certo, irmão? Seria este mesmo cara, o profeta Jonas, segundo historiadores judeus antigos, ou se você preferir, copistas antigos. Tá bom? Ah, pastor, mas tem prova arqueológica disso? Não. Por isso não está escrito na Bíblia. Entendeu? Então, eles dizem que era. Eu acho que é um fato histórico interessante. Entendeu? Um fato histórico interessante e eu gostaria que você aprendesse isso. Tá legal? Que o Jonas era o filho da viúva de Serepta. Né? Quando Elias estava lá na beirada do rio, o corvo estava dando comida para ele, e quando ele sai, chega na casa da viúva, ela faz, eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho. O filho era o Jonas. Tá bom? Então, você não sabe, vai sabendo aí, porque quem diz isso sabe muito mais que nós. Tá legal? Então, qual foi o sinal do Jonas? O Jonas foi a Nínive e ali pregou o quê? Que Jonas pregou em Nínive, irmão? O arrependimento. Arrependimento. Qual foi a pregação de Jonas em Nínive? Ele pregou: arrependei-vos, pois é vindo sobre vós o juízo de Deus. Então, quando Jesus Cristo, pregando aos judeus, diz a eles, nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O que é que Jesus está falando para eles? Ele diz assim, uma geração má e adúltera não vai receber colher de chá. Vocês têm que se arrepender do seu pecado.
Eu já falei para você aqui que o Novo Testamento, sem arrependimento, não tem perdão. Então não adianta você querer bancar o crente se você não se arrepende do seu pecado, se você não se arrepende das coisas erradas que você fez e faz. Não adianta. Não adianta. Se não houver arrependimento, não tem conversa, irmão. Para haver perdão de pecados, precisa haver arrependimento. Certo, irmão? Então, para haver arrependimento, precisa haver a pregação do evangelho, para que as pessoas tenham ciência e consciência do seu pecado. Então, quem é que traz a revelação do pecado? A pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você ouve a verdade, e conhecendo a verdade te liberta do quê? Da mentira. Ela abre os seus olhos e você percebe o quão pecador é e quanta coisa errada você fez. E quando você percebe isso, qual é a primeira coisa que você faz? Você se arrepende do seu pecado. Essa é a primeira ação do Espírito Santo na tua vida, o arrependimento. Ela é trazida pelo poder da palavra de Deus pregada. Por isso a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ou eficiente naquilo em que ela se propõe a fazer. É eficaz. Entendeu? Então, quando você ouve a palavra de Deus, você ouve a pregação do evangelho, você tem consciência do seu pecado. Tá? A gente está em Mateus 12, 38. Tá, irmã Célia? 12, 38 de Mateus. Entendeu? Então a gente ouve a pregação do evangelho, por isso que o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que louvor não salva ninguém, por isso que tem muita igreja sendo desmanchada literalmente por Satanás, porque são igrejas que não têm pregação de palavra, só tem louvor, só tem oportunidade, só tem conversa, só tem campanha e não tem ministração do evangelho. A pregação da palavra deveria ser a pregação do evangelho a parte principal do culto, mas não é. Entendeu? Mas não é. Oi, Estela, seja bem-vinda, querida. Amém? Oi, Isabel, seja bem-vinda, querida. Então, quando o arrependimento vem ao seu coração e você de fato o recebe de bom grado e coloca ele em prática na sua vida, deixa o pecado, porque Jesus disse: vá e não peques mais. Então nós deixamos o pecado. A gente era como um porquinho que vivia no chiqueiro chafurdando na lama. Encontramos Jesus, Jesus tirou a gente da lama, deu um banhinho, né, e soltou, e você não pode mais voltar para o chiqueiro. O chiqueiro é o pecado. Você vai viver na grama, vai viver em outro lugar, na lama, não. Por isso que Jesus Cristo, ele nos compara e nos exemplifica como ovelhas e não como porquinho. Porque o porquinho não gosta de ficar no seco, o porquinho gosta de ficar na lama. Então você pode tirar ele da lama, lavar, né? Colocar um brinquinho, perfume, solta ele e corre pro na lama de volta. Isso é Bíblia que eu estou te contando. Todos os comentários que faço aqui estão escritos na Bíblia. Ok? Então por isso que Jesus não cria porquinhos na igreja, Jesus cria ovelhinhas. Entendeu? Ovelhinhas não gostam de lama, porque senão o casquinho dela fica doente. A ovelhinha gosta de lugarzinho seco, quentinho, né? Pastinho verde, aguinha fresca. A ovelha não gosta de troço sujo. Entendeu? Vamos batizar você assim, Antônio, em nome de Jesus. Certo, irmão? Então ele continua no verso 40 e diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Veja que aqui, pela primeira vez na Bíblia, nós encontramos a palavra baleia. Até agora nós só ouvíamos falar no ventre de um grande peixe.
e ninguém sabia que peixe era. Até que nós encontramos no Evangelho de Mateus Jesus falando uma baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Certo, irmão? 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, a gente encontra aqui uma alusão a Cristo. A gente sempre fala isso quando prega Jonas, né? Que Jonas, quando vai para o ventre da baleia, é uma alusão a Jesus Cristo. E aqui o próprio Jesus fala isso. Ok? E a gente continua então no verso 41, que diz assim: os ninivitas. Agora preste bem atenção nesse verso, irmão. Queria que você prestasse bem atenção agora, por favor. Tá? Bem atenção o que está escrito aqui. Os ninivitas ressurgirão. Veja que esse verbo está no imperativo, né? Jesus está dando uma ordem, eles ressurgirão. Está afirmando isso. Quem vai ressurgir, pastor? Os ninivitas. E aí a gente precisa lembrar que os ninivitas estavam no Velho Testamento e não no Novo. Tem muita gente aí que fala bobagem, irmão. Entendeu? Que fala bobagem. A gente não sabe, irmã Iracema. De Jesus foi, não sabe. No juízo com esta geração e a condenarão. Então eles ressurgirão no dia do juízo. Veja que é diferente de ser ressuscitado no dia do arrebatamento. Eu queria que você prestasse atenção no que a Bíblia está falando, para você não ser um repetidor de bobagens. Entendeu? Veja que é um outro tempo. Esse aqui não é no dia da ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Eu queria que você prestasse atenção no que a Bíblia está falando. Que tem muita gente que já leu isso aqui tantas vezes e nunca prestou atenção nisso. Entendeu? Nunca prestou atenção nisso. Eu quero que você preste atenção. O que Jesus está falando. Eles ressurgirão no dia do juízo. O dia em que haverá o grande julgamento. Todos ressuscitarão. Aqueles que ainda estiverem dormindo. Todos serão chamados, acordados e levados diante de Deus para que sejam julgados. Todos os que não morreram em Cristo. Preste atenção no que a Bíblia diz, irmão. Pastor, a gente está em Mateus 12, meu queridão, no verso 41. Tá? Mateus 12, 41 a gente está. Então eu quero que você preste atenção, irmão, no que a Bíblia diz, para você não ficar escutando essas doutrinas mentirosas que tem por aí que enganam as pessoas. Entendeu? Obrigado, irmã Maria. Futuro do presente de modo indicativo. Obrigado. Pastor, não é muito bom em português, eu peço que você me perdoe aí, tá? Mas obrigado pela dica. Tá legal? Então veja o que a Bíblia diz. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Por que os ninivitas que viveram perto de 700 anos antes de Jesus, 800 anos antes de Jesus, mais ou menos, talvez 900, eu não lembro bem, mas eu acho que deve fazer isso aí mais ou menos. 700 anos. Tá? Eles morreram 700 anos antes de Jesus, e Jesus está dizendo que essa geração que vive com Jesus agora, ressuscitará junto com os ninivitas, com os caras que morreram 700 anos antes. Veja como a relação de tempo entre a que você acha que existe, tá? Entre a que você acha que existe e a que de fato existe é muito diferente. Em que muita gente peca por não conhecer essa relação de tempo. Então, todos os que morreram sem
Jesus, que não morreram na graça, que não tiveram a oportunidade, entendeu? Que não tiveram a oportunidade, tá? Preste atenção. De conhecer a Jesus, eles vão dormir até o dia do juízo. E quando eles forem acordados, eles serão acordados para serem julgados. Agora veja que existem povos que terão uma condição diferente dos outros povos. É uma coisa muito importante você prestar atenção no que a Bíblia está falando, irmão. E nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 41, Novo Testamento, não estamos no Velho. Entendeu? Vamos lá? Diz assim, ó: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Ou seja, todos vão ressurgir juntos. Todos vão voltar juntos para haver um grande julgamento. Mas, pastor, por que é que eles vão ressurgir só depois? E os santos, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que aceitaram a Jesus, se batizaram, aqueles que pediram perdão, se arrependeram dos seus pecados em Cristo, eles já estão ressuscitados antes, é isso? É isso. Porque esses vão ressuscitar no arrebatamento. Esse vai ser o galardão, porque não vai ser todo mundo tratado da mesma maneira com o Senhor. Quem viveu na obediência não vai haver julgamento nenhum. São para esses que a Bíblia diz, tá? São estes que a Bíblia diz, assim, abre aspas, aqueles que estão em Cristo Jesus, para estes, né, nenhuma condenação há. Então, se nenhuma condenação há, então não haverá necessidade de haver um julgamento para esses. Por isso, eles ressuscitaram no dia do arrebatamento, onde está escrito na carta aos Tessalonicenses que o apóstolo Paulo disse que de nenhuma maneira nós, os vivos, precederemos os irmãos que dormiram em Cristo, tendo sido eles primeiros ressuscitados, depois os vivos. Sim, Lara, fica gravada a live. Entendeu? Simples assim, né? Simples assim. Simples de entender, né? Então, quem morreu em Jesus, quem morreu em Cristo, vai ressuscitar primeiro e vai subir com Jesus no arrebatamento. Quem morreu antes, mas não morreu em Jesus, vai continuar dormindo até o dia do julgamento, que será aqui quando Jesus expõe que estes grandes povos das antigas vão ser ressuscitados para ser julgados. Agora, se você parar para prestar atenção comigo, você vai ver que aqui é mais um texto que põe por terra a reencarnação. Porque se esses caras estivessem, a reencarnação de fato existisse, esses caras não estariam dormindo até o dia do juízo. Eles já tinham reencarnado e estavam melhorando de vida em vida. Concorda comigo? Então veja, sim, Marilene, você já entendeu aqui, Marilena, né? Marilena, você já percebeu o que Jesus está falando aqui, ó. Já percebeu o que Jesus está falando. Os ninivitas se levantarão, presta atenção, com esta geração e a condenarão. Então eles vão participar do julgamento, porém não vão estar sendo julgados, vão estar julgando. Olha o que a Bíblia está falando. E Jesus está falando dos ninivitas. Por que, pastor, que eles vão ter diferença dos judeus que estão negando Jesus Cristo de Nazaré? Porque os ninivitas creram em Deus, creram na pregação de Jonas e se arrependeram. Não, irmão, eles estão dormindo. O povo da antiga está dormindo aonde morreu, não está no céu. Entendeu? A Bíblia é muito clara, né? Entendeu? A Bíblia é muito clara, irmão. Não tem nenhum tipo de fuga, de diz que, mas não tem nada disso, irmão. Então, se você parar para pensar, e eu concordo, Marcelo, com você, que você está falando, Marcelo Santana,
O arrependimento é a chave da salvação. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Não tem. Você não vai para o céu sem se arrepender dos seus pecados. Porque Jonas era um profeta, Carmelita. E os judeus tinham Jonas como um profeta, como um homem de Deus. E Jesus disse, eu sou maior que o Jonas. Por quê? Porque Jesus era o Deus de Jonas. Entendeu? Jesus era o Deus de Jonas. Ele é o Senhor, ele é Deus. Por isso ele era maior que Jonas. Mas os caras achavam que Jonas era maior que ele. Veja que tá escrito aqui na Bíblia. As pessoas leem e não entendem, mas tá escrito aqui. Entendeu? Então a gente continua depois da vírgula, diz assim, ó. Por que que, né, na verdade a própria Bíblia se explica. Eu não preciso nem explicar se você lê adequadamente, né? Presta atenção que diz aqui, ó. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, vírgula, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Todo mundo, Rosângela Calil, que morreu, está dormindo. Todos. Não houve julgamento ainda. Entendeu? Não. Quem morre em Cristo está dormindo, irmã. Ninguém está no céu, Estela, ainda. Tá? Ninguém está no céu. As pessoas que morreram em Cristo só serão ressuscitadas. Serão acordadas, se você preferir, no dia do arrebatamento. Antes de tocar a trombeta, ou no momento em que tocar a trombeta, antes dos anjos descerem para levar os santos do Senhor, os arrebatados, serão então ressuscitados os salvos, a Bíblia diz. Os santos do Senhor. Entendeu? Então, a Bíblia diz que eles estarão o quê? Dormindo. É o que a Bíblia diz. Entendeu? Dormindo. O rico e o Lázaro é uma palavra extraordinária, irmão. Só que também tem o tempo, que as pessoas precisam entender que o tempo de Deus é o Kairos e o meu tempo e o seu tempo é o Cronos. Então as pessoas pecam muito porque não entendem isso. Então quando Jesus, por exemplo, quando Jesus fala para o cara que foi pregado na cruz ao lado dele, ele diz assim, hoje ainda estarás comigo. O hoje de Jesus é o mesmo hoje seu e meu? Não. Não. Entendeu? Então, todos que morreram, independente deles estarem em Cristo ou não, eles estão dormindo. Certo, irmão? Purgatório não existe, Leila. O purgatório é uma invencionice da igreja romana. Não existe. Purgatório foi criado pela igreja, poderia te dar a data e por que foi criada, mas não é hoje, não é dia dessa explicação. Tá legal? Purgatório não existe, tá? Então a gente continua e diz assim, ó, e eis que está aqui quem é maior que o Jonas. Tá bom? Vamos lá? Mais para frente um pouquinho, 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Veja, Jesus está falando que todos levantar-se-ão no mesmo dia. Entendeu? A Bíblia diz, Luiz Carlos, que estão dormindo. É a Bíblia que fala, não sou eu. Entendeu? Elias foi levado para o céu. Se o céu é o paraíso, Diego, então sim. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Entendeu? Não, Malaquias é Velho Testamento, Ana. Nós não vivemos o Velho Testamento, a gente vive o Novo. Tá? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Vamos lá, 43. E quando o espírito imundo, quero que você preste bem atenção. Escute o que o pastor está falando aqui. Ó. Escute o que o pastor está falando aqui. Escute aqui. Diz assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem,
anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Quem é o espírito imundo? E preste atenção que Jesus usou o termo no singular. Preste atenção. Escute aí. Preste atenção. Preste atenção no texto. Eu não posso sair para as perguntas de vocês. Tem muita gente fazendo pergunta, gente. Eu não posso fazer isso, senão eu não consigo pregar daí. Tá? Peço que vocês me desculpem, mas eu não consigo. Senão eu vou para lá, vou para cá, daí eu não consigo pregar a mensagem. Tá? A gente vai explicando. Vocês têm que ter paciência. E à medida que o pastor for ensinando todo dia, vocês vão aprendendo um pouquinho. Tá legal? Todo dia vocês vão aprendendo um pouquinho aí. Tá? Se a pergunta for pertinente que eu estou falando, aí eu vou explicando, mas senão eu não posso sair da minha linha de raciocínio, senão eu me perco e eu não consigo voltar mais. Tá legal? Então vamos lá. E quando o espírito imundo tem saído do homem, sai como, irmão? Quando ele é retirado. Quando ele é retirado. Entendeu? Ele é retirado, ele é expulso. Então, quando uma pessoa está possuída por um demônio, preste atenção aqui, irmão, um minutinho, por favor. Tá? Presta atenção aqui. Quando o espírito imundo é retirado, e a gente está no literal, aqui não é uma questão de entendimento, é uma questão de exegese do texto, que é clara e simples aqui, não tem o que você derivar para lá ou para cá. Isso aqui é texto com contexto, por isso que o pastor traz para você aqui toda a passagem. Texto com contexto, não é, né, versículo separado aqui individualmente. Ok? Então a Bíblia diz assim, ó, quando o espírito imundo tem saído do homem, ou seja, quando ele é retirado, uma pessoa vai numa libertação e aquele demônio sai daquela pessoa. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Escute o que está falando a Bíblia. Quando um demônio sai da vida de uma pessoa, vai lá um homem, uma mulher, né, de Deus, que tem Jesus, entendeu? E ele vai lá e tira aquela pessoa, aquele espírito daquela pessoa. A Bíblia diz que ele sai e ele caminha por lugares áridos. Ele vai embora. E ele caminha por 7 dias, a Bíblia diz. É o que está dizendo aqui, ó. 7 dias, 8 dias, 3 dias, 2 dias, não importa quanto tempo. Aí ele pensa assim, puxa vida, mas não tem mais nenhum lugar para ir, eu acho que eu vou voltar lá na minha casa. Eu acho que eu vou voltar lá na minha casa. Quem era a casa desse demônio? Era a pessoa aonde ele estava, porque a Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Amém? Nós somos a casa de Deus, nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. Certo? Eu e você, nós somos a casa de Deus, nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. Mas tem pessoas que são a casa de Satanás. Porque quem está nele não é o Espírito Santo, é um demônio. Tem muitos por aí. Tem uns que tem um demônio escarnecedor, que vem aqui na live e fica escarnecendo, é um demônio que tem nele, mas escarnecedor. Ele escarnece a palavra de Deus. Ele zomba da palavra de Deus. É um demônio. Um destes aí não é a casa de Deus, ele é a casa de Satanás. Pessoas que têm um espírito de Jezabel. Pastor, o que é um espírito de Jezabel? É um espírito que quer dominar, que vem na mulher e quer dominar a igreja, quer dominar as coisas. Um espírito feminino. Isso é um espírito de Jezabel. Entendeu? Colocar por terra a autoridade pastoral dada por Deus. Isso é um espírito de Jezabel. Porque Jezabel comandava Acabe. Você tem que aprender a Bíblia, né, irmão? Se você não aprender, daí você não vai saber. Entendeu? Tem outras que têm um espírito de mentira, que tudo que você fala a pessoa mente para você é um espírito, é um demônio. Então, quando essa pessoa recebe uma oração, esse espírito sai dela. Sai.
E a pessoa fica liberta. Espírito de prostituição. Sai dela. E ela fica agora limpa. Mas a casa não pode ficar vazia. O que é uma casa vazia? É uma casa que era dominada por Satanás, a pessoa não é crente. Escute uma coisa que eu vou te falar, é muito importante isso. Então eu peço que você escute o que eu vou falar para você agora. Tá? Escute aí o que o pastor vai falar para você. Presta atenção. Presta atenção. Ela não tem Jesus, ela não é crente. Por que nós não oramos por pessoas que não são da nossa igreja para fazer libertação, irmão? Tem gente que acha ruim isso. Ah, pastor, mas tem que orar para libertar meu filho, porque meu filho está na droga. Mas teu filho não é crente, irmão. Ah, pastor, tem que orar pela minha nora, que a minha nora tem um espírito disso, mas ela não é crente. Não pode orar por ela. Não pode. Por quê? Por causa desse texto aqui. E as pessoas que não têm o conhecimento bíblico acham, irmão, que o pastor não quer, porque o pastor não... Ah, mas a irmã não dá dízimo, o pastor não ora. Não é isso, irmão. É que se você está ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé, veja, eu estou na mesma linha de raciocínio. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para você ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Então tem muitas pessoas na nossa igreja que começam a congregar que nós não fazemos a libertação imediatamente. Entendeu? Tudo bem, Carlos, Deus abençoe. Não fazemos a libertação. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender o evangelho, aprender a orar, aprender a se libertar, né? Através da palavra de Deus. As pessoas precisam querer ser crente. Se a pessoa não quer, não adianta tirar o demônio dela. Porque nela é um só. Agora, se eu vou lá e tiro aquele um dá uma volta. Então, olha o verso 45. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos. Olha o versículo 45. Piores do que ele. Então, eu tiro um e quando ele volta 8. E daí a pessoa fica 8 vezes pior do que ela estava quando ela estava só com um. Você entendeu? Por que às vezes o pastor não ora pelos teus filhos, pela tua cunhada, pelo teu genro, pelo teu vizinho que você não conhece? Então você tem que parar de ficar pedindo oração pelos outros que não são crentes, irmão. Entendeu? Para com essa mania. Ai, pastor, você tem que orar pelo meu filho, ele vai na igreja? Não. Então não pode, irmão. Não pode. Se orar vai ficar pior. Entendeu? É por isso que o pastor está falando. O pastor sabe o que fala. O pastor sabe o que faz. Por isso que o pastor é o pastor da igreja. Ele sabe o que está fazendo. Tem um monte de pastor aí que não sabe nem do que eu tô te falando, o cara nem conhece esse texto. Daí vem aqui, irmão, vamos expulsar o demônio. Daí expulsa o demônio do cara porque o cara é bêbado, por exemplo. E o cara tem um espírito de, sei lá, de bebedice. É hipotético o que eu tô falando, tá? Daí o cara sai na rua, tá limpinha a casa dele, porque o demônio saiu, a casa fica limpa. Aí o demônio vê e fala, opa, casa limpa e desocupada. Por que tá desocupada? Porque o cara não quer Jesus. Ele não quer Jesus, ele não quer se converter, ele quer voltar pro mundo, ele quer voltar a tomar cachaça, ele quer voltar a ir pro baile funk, pra festa, pro baile sertanejo, ele quer voltar a fazer sexo com todo mundo, ele quer ficar na festa, irmão. Daí você tira um, o cara volta lá, pega 8 ele. Daí vem o espírito da bebedeira, o espírito da prostituição, o espírito da droga, o espírito do suicídio, e daí a tua vida vira um inferno. Você entendeu o que a Bíblia está falando? Então, o que você... Pastor, mas então eu não posso fazer nada? Pode, você tem que convencer eles a ir para a igreja. Convencer aí eles a ir para a igreja. Só tem esse jeito, não tem outro. Filho, vamos para a igreja? Não quero, mãe. Já falei que eu não quero saber de crente, então não enche o saco. Então não enche o saco dele, irmão. Deixa ele. Ah, mas eu não posso fazer nada. Não, salvação individual. Eu sei que é duro o que eu tô falando, mas é verdade. Ah, mas eu tenho meu vizinho. Que mané vizinho, irmão? Se você conseguir você ir para o céu, você já está fazendo uma grande coisa. Uma grande coisa. Quando chegar a hora dele, Deus vai trazer alguém ali e vai tratar dele. Não é você. Se nós conseguirmos ir morar no céu, que vai ser difícil, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, já vai ser uma grande coisa. Aí você quer levar o mundo inteiro? A Bíblia diz que nós não temos condição de salvar ninguém. Quem salva é o Espírito Santo. Através da pregação do evangelho. Agora, se o cara não quer ouvir a pregação do evangelho, como é que ele vai ser salvo? Entendeu, irmão? Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Ó, eu tenho uma coisa para te contar que é verdade. Eu não quero saber, eu já tenho minha religião, eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de dar meus pulos ali, meus trás. Então, nem vem com esse papo aí que eu não quero saber. Daí você vai querer orar para ele ser liberto, irmão? Entendeu? Uma coisa é você orar por eles. Veja, você tem que entender que eu estou falando de uma coisa diferente. Eu não estou falando de orar pelas pessoas. Eu estou falando de você orar para ele ser liberto. Porque mesmo assim, não é você orando que ele vai ser liberto. Quem vai libertar ele é um homem e uma mulher, ou uma mulher de Jesus. Porque se você não tiver Jesus na tua vida, o diabo não sai. Entendeu? Se você não tiver Jesus, se você não tiver jejum, não tiver oração na tua vida, poder, autoridade, o diabo não sai. Esses pastorzeco aí que ficam enchendo o saco, cheio de teologia, cheio disso, cheio de... nem conhece Jesus, irmão. Foi expulsar um demônio, o demônio bate na cara dele. Essa é a verdade. Por que tem um monte de igreja que não faz libertação? Porque os caras não têm a manha. Não conhecem Jesus, não tem santidade. Você entendeu, irmão? Ele não vai tirar. Ele vai passar vergonha, então ele não se mete. Porque ele conhece a Bíblia. Ele não conhece Jesus, a Bíblia ele conhece. Então eu queria que você aprendesse isso, irmão. Que sem arrependimento não tem salvação. Veja, o pastor virou aqui o texto inteiro para voltar no começo para você. Se você não se arrepender do seu pecado, não abandonar o pecado e voltar-se para Deus, não tem conversa. Então você não vai salvar o teu filho que não quer Jesus. Você não vai salvar o teu marido que não quer Jesus. Você não vai salvar o teu sobrinho, a tua sobrinha. Ai, mas Jesus tem que salvar ele. Não, Jesus não tem que fazer nada, irmão. É ele que tem que se arrepender do seu pecado através da pregação do evangelho e voltar para Cristo. E assim ele será liberto pela pregação do evangelho. Entendeu? Não, já, se os demônios não são aspectos do ego, isso é uma coisa psicológica. Não, não são. Demônios são entidades espirituais, tá? Entidades espirituais. Você entendeu? Então as pessoas primeiro precisam ouvir o evangelho. Então antes de você querer que ela seja liberta, você tem que querer que ela conheça Jesus. E muitas vezes a pessoa vai conhecer Jesus através do teu testemunho, através da maneira como você trata ela. Você pode orar por eles, claro que pode. Deus, liberta o meu filho, Deus, liberta a minha filha, Deus faz uma obra, é essa oração que você tem que fazer. E aí quando chegar o momento, se é que ele vai chegar, mas eu espero que chegue, né? Então Deus vai alcançar ele através do Espírito Santo. Não é você que vai fazer nada. Você não vai mudar nada, você não vai fazer nada, você só atrapalha. Você só atrapalha. Normalmente é a mãe, né? Só atrapalha, porque fica chorando, achando que, ai, porque Deus tem que salvar meu... Não, Deus não tem que salvar ninguém, irmão. Deus não tem obrigação de fazer nada. A obrigação que Deus deu para Jesus, ele já cumpriu, que é morrer na cruz. Ele já fez isso. Já morreu, já derramou o seu sangue para que todos nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Agora, se arrepender é com cada um. Entendeu? Se arrepender é com cada um. Certo, irmão? Se arrepender é com você. Agora, se ele se arrepender na igreja, for liberto na igreja, aí o diabo sai e o Espírito Santo entra. Daí a casa fica ocupada. Casa ocupada ninguém invade. Só invade terreno vazio. O invasor só invade terreno vazio. Terreno cultivado ninguém invade, irmão. Você entendeu? Amém? Vamos orar? Feche os seus olhinhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar toda a minha igreja, os meus amigos, seguidores, todos aqueles que estão conosco, ouvindo a Tua palavra, Senhor, se alimentando do Teu Evangelho, que o Senhor possa abençoá-los, Papai, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los na autoridade e poder do Teu nome. Essa mensagem, Senhor, entre no seu coração, na sua alma, e eles sejam transformados de vitória em vitória, de glória em glória, em nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de Ti, para que quando a beberem ou usarem, sejam alcançados pela fé que eles têm em Jesus Cristo. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Agora e sempre todos dizem
Amém. Deus abençoe vocês, um excelente final de semana e a gente se vê no domingo. Tá? Domingo a gente tá na área, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, né? Se ele voltar, a gente se encontra no céu, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe.